Olá, aqui é Paulo Fernando, eu sou advogado, filósofo, teólogo, sou professor de política e estamos no nosso segundo período, nossa segunda aula. As nossas aulas elas serão dedicadas para a formação e a capacitação do eleitor, do político, do candidato, do partido político. Nós nos aprofundaremos durante o tempo aos temas que são afetos, que são próprios do processo eleitoral brasileiro. Mas nessa aula especificamente eu queria mostrar algumas coisas para vocês, coisas que eu julgo são interessantes, e até porque na oportunidade que tive de dar aula em faculdade, universidades, a oportunidade que tenho de dar aulas em igrejas, nas oportunidades que tenho de falar com instituições do terceiro setor, a pergunta nunca encontra resposta. A gente sempre pergunta, a primeira pergunta que a gente faz, olha, você sabe quantos deputados federais existem no Brasil? As pessoas olham, alguns chutam o número 200 e pouco, outros acham que chegam perto quando falam de 600, tem outros que falam de 100. Não, prestem atenção, gente. No Brasil existem 513 deputados federais. E como é que se chega a essa conta de 513? Os deputados federais são representantes do povo, então eles têm o número de deputados federais por estado é proporcional ao número de cidadãos por cada estado. Mas a Constituição Federal quis, o Constituinte, limitar um número mínimo de deputados em 8 e o número máximo em 70. Então foi preciso ao legislador, já que o mínimo é 8 e o máximo é 70, encontrar uma fórmula para compartilhar, para dividir o número de deputados, para que o menor estado brasileiro tivesse 8 deputados federais e o maior estado brasileiro tivesse 70. Se nós pegarmos no Acre, Rondônia, Roraima, se nós pegarmos no Distrito Federal, por exemplo, nós temos 8 deputados federais. E em São Paulo, que é o maior estado brasileiro, nós temos 70 deputados federais. Essa conta é simples de fazer. Nós temos no nosso curso um tópico que nós vamos tratar só sobre isso. Por que são escolhidos, da forma como são escolhidos, quais são as permissões, as proibições para se escolher deputado federal, por que essa proporcionalidade, como é que se encontra essa proporcionalidade de acordo com a nossa Constituição Federal. A nossa Constituição Federal foi promulgada em 1988 e ela já vem sofrendo alterações, inúmeras alterações através de PECs, que são projetos de emenda constitucional. No nosso curso também você vai aprender o que são PECs, o que são projetos de lei, o que é proposta de resolução, o que é proposta de decreto. Você vai aprender o que é emenda à Constituição, você vai aprender o que são cláusulas pétreas. Cláusulas pétreas são aquelas que não podem ser alteradas, a não ser por uma constituinte. Nós vamos ver o conceito de constituinte, conceito de constitucionalismo. Por que nós somos um Estado democrático de direito? Por que nós somos uma república federativa? Por que nós somos federais ou somos federativos? No nosso curso, nós vamos mostrar para vocês, ipsilíteres, por que nós temos 513 deputados federais. Uma outra pergunta que se faz muito é o seguinte, professor, quantos senadores nós temos no país e por que o sistema de eleição do senador é diferente do de deputado, já que o deputado e o senador fazem parte do poder legislativo? O senador, diferente do deputado federal, ele representa o Estado. Representando o Estado, todo Estado tem o mesmo número de representantes. Todo Estado tem o mesmo número de senadores. O Rio de Janeiro tem 3 senadores, o Acre tem 3 senadores, o Rio Grande do Sul tem 3 senadores, São Paulo tem 3 senadores. Por isso que o sistema eleitoral que escolhe o senador não pode ser proporcional, porque não existe nenhuma proporcionalidade, nem de acordo com o número de cidadãos, muito menos com o número de eleitores.
Então, se todo o estado tem o mesmo número de senadores, basta que você faça a conta. Nós temos 26 estados mais o Distrito Federal. Então, são 27 unidades da federação. Cada unidade de federação tem 3 senadores, 27 vezes 3 vai dar 81. Então, nós temos 81 senadores. No nosso curso também, nós temos um tópico onde nós mostraremos para você qual é a finalidade do deputado federal, sendo representante do povo, e qual é a finalidade do Senado Federal, sendo ele representante do Estado. O que cada um faz ou deixa de fazer no Congresso Nacional e por que faz. Uma outra questão que a gente julga bastante interessante é a seguinte. Bom, as pessoas nos perguntam o seguinte: tudo bem, professor, nós já sabemos que o Congresso Nacional possui 513 deputados federais. A gente já sabe que o número é proporcional ao estado, por isso que o meu estado, São Paulo, tem 70 e o estado do professor Paulo só tem 8, porque é proporcional ao número de estados. Essa conta é justa? Ela é democrática? Não sei, a gente vai debater isso durante o curso. Agora também eu já sei que toda a unidade da federação, todos os estados e mais o Distrito Federal possuem cada um 3 senadores. Então são 81 senadores que não são eleitos do modo proporcional. Isso a gente vai ter um tópico também onde nós vamos falar de eleição proporcional, eleição majoritária, sistema misto. A gente vai falar dos sistemas que estão sendo propostos pelo Congresso Nacional, o sistema proporcional, o sistema distrital misto, sistema distritão. Nós vamos falar sobre tudo isso no nosso curso. Mas a gente fala agora o seguinte, aí você entende hoje, 81 senadores, 513 deputados. Mas como é que eu escolho o número de deputados estaduais? Pronto, aí começa a apertar. Como é que nós vamos escolher um número, a quantidade de deputados estaduais? A Constituição Federal é muito clara. Ela diz o seguinte: o número de deputados estaduais é o triplo de deputados federais do seu estado. Se você tem 8 deputados federais no seu estado, você terá certamente 24 deputados estaduais no seu estado. Mas existe uma continha, um segredo de uma conta que eu vou revelar para vocês também no nosso tópico quando falamos sobre o sistema eleitoral brasileiro. Essa conta, essa conta do triplo, ela não é exata para todos os estados. A Constituição diz que quando essa conta ultrapassar 36, você deve acrescentar um deputado estadual para cada deputado federal acima de 12. Explico melhor. Na verdade, essa conta é bem simples. A Constituição diz que o número de deputados federais, o número de deputados estaduais é o triplo do número de deputados federais. Bom, se no seu estado você tem mais do que 12 deputados federais, quer dizer que o triplo vai ser mais do que 36. Então, 12 vezes 3, 36. Quando o triplo der mais do que 36, você deve fazer a seguinte conta. Você pega o número dos deputados federais do seu estado, soma pelo número de 36 e diminui por 12. Por exemplo, você pega São Paulo, são 70 deputados federais, mais 36 vai dar 106. Menos 12, 94. Se você pegar em Minas Gerais, salvo o melhor juízo, são 53 deputados federais. 53 mais 36 menos 12 vai dar 77, que é o número de deputados estaduais. A conta é bastante simples, o nosso slide mostra isso com muita clareza. É um outro tema também de bastante interesse, por que aqui em Brasília é deputado distrital e não é deputado estadual? Olha, porque Brasília é o Distrito Federal e o Distrito Federal ele funciona como município e como estado. Eita, o que é, professor? O que você está falando? Nós vamos ver isso também num tópico específico sobre isso. Os estados, por exemplo, o estado de Goiás, ele funciona como estado. O município de Goiânia funciona como município. Então você tem o prefeito de Goiânia e você tem o governador do estado de Goiás. Em Brasília, nós não temos município, nós somos o Distrito Federal. Então, por não termos município, os deputados aqui, não os deputados federais, os deputados distritais, eles exercem dupla função. Função de deputado estadual e deputado distrital. Eu espero que essas duas demonstrações para vocês, da primeira e da segunda aula, te tragam interesse para ver o nosso curso. No nosso curso, nós queremos mostrar para vocês
que muitas vezes nós erramos. Erramos nas escolhas, erramos porque somos conduzidos a errar, erramos porque os nossos líderes não conhecem como funciona o sistema político eleitoral e nós desejamos que você tenha pleno conhecimento, porque tudo que o Brasil precisa, tudo que todos nós precisamos é de conhecimento. Nós precisamos saber como é que as coisas funcionam. Nós precisamos separar, infelizmente, nós precisamos separar o Estado da Igreja. Nós precisamos separar o governo da Igreja. Existem poucos estados, poucos países, salvo o melhor juízo, 2 países que não têm Constituição escrita. O primeiro é a Inglaterra, que a Constituição é formada pelas leis, pelos costumes e pelos hábitos dos britânicos. E nós temos a Arábia Saudita, onde a Constituição, aquilo que rege a conduta do povo é o Alcorão. E é por isso que a gente vê tanta repressão lá, porque se mistura Estado com religião. No Brasil, nós vivemos numa democracia representativa, onde nós escolhemos os nossos representantes. Nós temos o direito de cobrar dos nossos representantes a conduta e as promessas que eles fizeram durante a campanha, mas é fundamental que a gente saiba o que eles têm que fazer, qual é a obrigação de cada um para a gente poder cobrá-los. Eu espero que você tenha gostado dessa participação nossa, eu espero que você tenha despertado em você o interesse para que você assista aos nossos cursos. Os nossos cursos irão para o ar logo e lá nós falaremos de tudo, absolutamente tudo, desde os conceitos filosóficos, os conceitos dos primórdios da democracia, os conceitos filosóficos da política e da formação do Estado brasileiro, e nós falaremos também de coisas pontuais, como conceitos da democracia brasileira, da Constituição, das leis que regem o país, do formato de eleição e como se escolhem os nossos representantes políticos brasileiros.